Saudações, ferreiros anões, elfos joalheiros e goblins baderneiros. Eu sou o Sr. Forja e sejam bem-vindos à Forja. Saudações novamente, artesãos, elfos, gnomos, anões e demais raças. Sejam bem-vindos novamente à Forja, continuando com o nosso projeto do Super Nintendo Zelda. Bom, aqui está o resultado do nosso último trabalho, do último vídeo. Foi ontem à noite que eu deixei. Eu ainda dei mais algumas demãos pela manhã. Dei mais alguns sprays de branco para tirar essa parte que estava muito escura. E a gente tem vários procedimentos para hoje, para finalizar ele hoje. Então, agora aqui para vocês verem aqui como ficou o início da nossa Master Sword, tá? Eu já tenho um altarzinho aqui onde ela vai ser colocada. Obviamente ela não vai ficar dessa altura, desse tamanho. Ficou papel na parte de trás, mas se não for mal a gente vai pintar. Mas a ideia é que ela fique aqui, certo? Só que não desse tamanho, assim. Então, coloquem seus óculos, peguem suas bigornas e vamos continuar o trabalho. Como a gente já tinha falado, os botões não vão caber aqui. Então, eu estive planejando durante a manhã o que eu faria com esses botões. O que nós vamos fazer com esses botões. Tá? Então, esse vai ser um passo importante hoje. Assim como essa parte aqui, bem como a tampa. Essa tampa aqui de cima, que vem por dentro. Não. Dentro ela, engatada ali. Tá? Ela é presa só pela molinha. Então, não estou conseguindo encaixar aqui agora, mas não tem problema. Importante aqui, essa parte aqui também nós vamos pintar ela do mesmo tom de cinza. Certo? Deixa eu pegar. Isso é legal, ó, pessoal, para vocês terem uma noção. O chão aqui é piso. Ele caiu e nada acontece. Tá? Então, vamos para a Master Sword aqui primeiro, para finalizar essa parte aqui, que é bem simples. Eu vou pegar dois pedaços bem pequenos, tá? Bem pequenos mesmo. Tô pegando com a unha aqui, você pode pegar com uma colherinha, uma coisa assim, ó. Duas bolotinhas aqui, uma de cada cor, obviamente, para nós fazer essa pequena misturinha para finalizar a Master Sword. Bem pequenininho, tá muito grande ainda até, diminuir pela metade. Até aqui, galera.
Nossa. Master Sword. Tá. Isso aqui depois eu vou cortar com alicate de corte, com vocês, para encaixar ela ali. A gente tem essa parte aqui. Sobrou até um pouquinho de massa. Eu vou ligar o botão de power aqui. Vou colar aqui em cima já, para aproveitar a massa. Vão prestando atenção nisso aí. Vai ter um motivo depois por quê. Se eu quero ele. Reto. Então assim eu garanto que eu consigo deixar retinho. Certo, tudo bem. Desgrudo. Bem retinho. Certo. Qual é o próximo passo agora? Aqui, ó. Eu não falei pra vocês ainda, não mostrei ainda, mas aqui a gente tem lixa seco, a gente tem lixa 400, a gente tem lixa aqui da P1000 ou 10.000, que é bem mais fina. O que nós vamos fazer aqui, eu não vou fazer aqui dentro por causa da poeira, do pó, mas nós vamos usar a lixa e vamos aplanar toda essa parte que está irregular aqui, tá? Deixando retinho. Se arranhar, tirar um pouco a tinta aqui, não faz mal, tá? Inclusive a gente vai fazer isso depois aqui em cima, para tirar a sujeira, para deixar um pouquinho para a tinta fixar melhor, tá? Então o próximo passo é deixar essa lateral inteira aqui e deixar ele plano com o console, certo, galera? Então, galera, voltando do corte aqui, eu terminei de lixar lá. Eu usei essa lixadeira, tá? Não vou fazer propaganda da marca, vocês estão vendo aí. Eu usei essa lixinha aqui, me levou em torno de meia hora. Então, eu não vou falar que é fácil, não vou mentir pra vocês, não vou dizer que é fácil lixar. Ficou praticamente perfeito, já eu mostro pra vocês. Mas quem vai lixar na mão, a não ser que tenha 13 anos de idade, vai sofrer. Sem ter nem pedinho de 13 anos. Mas precisa muita força no braço. Certo, pessoal? Tô aqui de volta então, com ele lixadinho, como vocês podem ver. Traseira. Inclusive, deixa eu ver como é que eu poderia mostrar. Se vocês olharem, vocês vão ver que ele tá plano agora, plano dos lados. Tá? Pessoal, eu tenho bastante ferramenta, tenho bastante coisa justamente por já trabalhar com material do gênero, com coisa de artesanato. Eu trabalhava antes como músico, eu sou músico, trabalhava com manutenção e criação de instrumentos musicais, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O caso é que é perfeitamente possível fazer tudo isso aqui que eu estou ensinando e todos que eu vou ensinar sem ter lixadeira, sem ter máquinas específicas, sabe? Sem ter uma serra, sem ter uma furadeira. Sempre tem um jeito. Esse furinho que eu fiz com uma furadeirinha, eu deixei secar e depois queria botar Master Sword, mas daria para ser feito de outras formas. A gente não precisa se preocupar à toa com detalhes, tá? Então agora
agora a gente tem as etapas finais. Primeira coisa que nós vamos fazer agora, a próxima coisa, é pintar essa chapinha. Vou pintar por cima do logo da Nintendo mesmo. Depois nós vamos colocar um logo do Zelda aqui, tá, em alto relevo. E a plaquinha aqui, que desce aqui, que eu já protegi. Então já embalei ela aqui do jeito para poder pintar, do jeito que eu preciso. Como eu falei, eu vou passar primeiro a tinta que eu uso para seladora, depois eu vou passar o spray. Vou pegar a caixa aqui. Obviamente eu não vou conseguir fazer isso aqui dentro, mas olha só. Então eu vou para a oficina, aquela que aparece na intro até. Tem máquina de cortar grama, tem serra de disco, coisas do gênero assim. Então eu vou levar agora esses dois para fazer a pintura e rapidinho eu estou trazendo de volta para deixar secar. Pronto pessoal, estou de volta aqui. Já pintei tudo lá e já aproveitei, peguei a nossa Master Sword e cortei a pontinha de baixo com alicate de corte. O suporte base que vai ser colocado aqui, onde ela vai ser encaixada, eu já aproveitei e pintei junto, esqueci de comentar. Mas eu pintei mais que nem aqui, só dei uma passada, embora ficou um pouco escuro demais, mas não tem problema. Eu cortei o arame com alicate de corte, tá? Pra quem não sabe o que é um alicate de corte, é um alicate desse aqui. Pega, bota o aramezinho ali dentro. Não vou cortar de novo, mas só pra mostrar. Ó. Segura, aperta, ele vai cortar, tá? Então, o próximo passo agora é esperar. A tinta, ela é 15 minutos para manuseio, mais ou menos. 1 hora de secagem, já para colar, mexer aqui, e 12 horas para secagem total. O próximo passo então, eu já peguei essa peça aqui, já ficou pintada, ficou uma pintura legal. Ainda dá para notar o logo do Super Nintendo ali, mas mal, como eu disse, vai ser colocado o logo do Zelda. Aqui ó, vocês podem ver o papelão que eu pintei em cima, os jatos que eu dou. Deixa eu pegar minha caixa aqui. Já aproveitei o papelão dessa caixa para usar como lixo. Aqui tá a parte interna que eu dei uma limpada, tá? Esse que eu vou usar. Aqui da parte de baixo dele já. Também já vou preparar para pintura mais pra frente, mas nós não vamos fazer isso agora ainda. E aqui é a parte do suporte da Master Sword, tá? A única coisa que eu vou fazer agora é tirar o interruptor, tá? Eu simplesmente desparafusei, eu despluguei da placa dele. Isso eu vou mostrar pra vocês quando eu for montar. Então, desparafusei aqui. Isso não tem problema, né, pessoal, porque eu vou pintar por fora só ele, eu vou botar ele de cabeça para baixo. Mas justamente por isso, ele de cabeça para baixo, ele não fica por causa do interruptor. Então quando eu for pintar, tá, eu vou ter que raspar com uma lixinha esses papéis aqui de garantia de conserto, de retorno de 1995. Eu vou cobrir, quando eu for pintar eu vou mostrar pra vocês, né? A gente conversa. Mas agora, vamos retornar pra cá, que é o que importa. Brigando ali. A gente vai pintar agora, ela já tá no tamanho certo, posicionar. Primeiro nós vamos pintar um lado, esperar secar. Como é que nós vamos fazer isso, tá? A gente vai usar pincéis bem finos. Ó, quando eu digo bem fino, é bem fino mesmo, tá? Esse aqui, por exemplo, se você não tiver um pincel fino que nem esse aqui, dá pra pegar um outro pincel e cortar cerdas, deixar ele com uma pontinha, porque esse aqui tem cerdas bem duras, tá? Esse aqui eu até uso pra passar verniz e coisa assim, mas eu tenho vários pincéis ali, né? Deixa eu pegar um outro aqui.
tintas guache mesmo, tinta aquarela. Aí vai perguntar, ah, mas forjador, tinta aquarela sai com água, tinta não é ideal para console, para coisa assim. Claro, não é para console, mas você tem que lembrar que a gente está pintando o Durepox. E depois de pintar, a gente vai passar verniz por cima. Então o verniz vai certificar que essa tinta fique da maneira que eu quero, que ele fique fixa ali, que ela não descasque, que ela não raspe, que ela não arranhe. Além disso, eu não tenho tinta prata para fazer a lâmina da espada, mas eu tenho muita tinta por aqui. A gente tem tinta para tecido, metálica prata, que é o que nós vamos usar e vai funcionar perfeitamente, vocês vão ver. Tá? O que eu preciso aqui? Vou utilizar esse papelão aqui. Tá? E terminei de pintar a Master Sword. Tá? Aqui vocês podem ver como é que ficou. Só que eu já misturei um pouquinho de massa para fixar ela aqui. Obviamente a gente não vai deixar ela solta assim, né? Bom, retornando aqui, deixando secar aquela peça lá, vamos ver essa aqui como é que ficou. Importante que ela ficou com uma pintura bem legal, ficou bem bonita e não pegou no arame, não vai trancar, que é a preocupação aqui. Agora, galera, nós vamos para uma outra parte antes de seguir com as pinturas, porque a gente vai ter que esperar secar tinta e coisa assim, que são os botões, tá? Aqui, ó, vamos olhar a carcaça que tá aqui, tá? Se parar para pensar aqui, ó, não vai encaixar aqui, por causa das laterais aqui. E se pensar que vai ter essa peça aqui embaixo, ela vai estar assim, certo? Tá? Olhando, tomando esse aqui como exemplo, ó. A gente tem isso aqui que sobe, isso aqui que desce. Então a gente tem que ver o espaço que a gente tem aqui. Tá? O que a gente vai fazer, galera? Sim, pode parecer radical, mas de novo, confiem no forjador. Eu vou pegar aqui. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é um pirógrafo, tá? É uma outra ferramenta que eu tenho, que eu utilizo para desenhar na madeira. Ela tem as intensidades de calor, essa ponta de ferro esquenta e ela queima couro, queima madeira, desenha na madeira, sabe? Faz esse tipo de coisa aqui. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos utilizar ele como uma serra. Olha aqui, vamos botar no 5 o calor. Já esquentou. Aí tá, repetindo. Ah, mas forjador, eu não tenho isso aí em casa. Não tem problema. Dá pra fazer de outro jeito. É pra quê? Pra gente usar isso aqui como se isso aqui fosse uma serra. Tá? Vamos transformar ele em serra. Como? Usando ele para cortar o metal, plástico. Ó. Vai enrugar, vai, mas depois nós vamos lixar.
Então nós vamos raspando ele. Ó. Certo? Obviamente, dessa mesma maneira, é a maneira que eu posso cortar essas travas ali, tá? Que inclusive é a maneira mais prática. Então, vamos ver aqui, ó, como é que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil. Eu vou tentar botar numa tensão mais baixa o calor, não quero tão intenso. Tá solto. Tirei a travinha, ficou umas rebarbinhas ali, como vocês podem ver. Não sei se a câmera está focalizando bem, mas aí de novo eu repito. O que a gente faz? Lixa. Eu acredito que não precisaria lixar. Aqui dentro perfeito. Perfeito, tá? Eu só vou lixar pela questão estética da coisa. Então, agora, esses botões estão medonhos, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai medir eles, primeiro lixar, tá? De novo a gente volta para lixa. Lixa eles, deixa retinho, pelo menos aqui dos lados, tá? Aqui por cima não precisa tanto porque a gente vai deixar eles retos, eles não vão ficar em baixo relevo, como eles estão assim. A gente vai deixar eles retos, por isso que a gente estava preenchendo já com Durepox aqui. Nós vamos fazer botões diferentes, de cores diferentes. Ó, esse preto aqui é na pausa aqui para lixar essas partes aqui. Aí nós vamos preencher ela, botar um formato nela e depois a gente volta pro console, para os toques finais e para as pinturas finais.